E aí, coração de leão, coração de leoa, mais um episódio de Primeiro Reino. E hoje nós vamos falar de uma pessoa importantíssima que traz o estudo da Bíblia King James 1611, que é a vida de Abraão. E Abraão é tido como o pai da fé, isso todos nós sabemos, mas aqui eu vou falar algumas curiosidades de como isso aconteceu e nós vamos tratar aqui exclusivamente da vida de Abraão e como tudo ocorreu depois que Deus apareceu para ele e fez as promessas. Então, Deus falou para Abraão sair da sua casa e da sua parentela, que ele ia para uma terra nova, que ele ia lhe dar as sementes. Né? E que sementes eram essas, né? E Abraão tinha por volta de 75 anos e Sara 65. Mas Abraão era protetor do seu sobrinho Ló e fez com que ele também fosse junto com ele para a terra prometida. E Deus aparece fisicamente em uma das 3 vezes em que as escrituras falam que Deus veio à terra, fisicamente aqui na terra. Promessa do Senhor de dar a terra de Canaã e a semente de Abraão. O altar erguido em Siquém é um dos primeiros dos 4. Depois ele vai erguer um altar em Betel, em Hebrom e no Monte Moriá. Abraão era pastor, então ele frequentemente ia para novos locais buscar novas pastagens para os seus animais que estavam em Betel. O único rio que fluía naquela época era o Rio Jordão. E o Rio Jordão fica a 209 metros abaixo do nível do mar e 396 no seu ponto mais baixo. Então você imagina que quando não chovia, a fome chegava e então eles tinham que sair e buscar novas pastagens, novos locais para alimentar os seus animais. Então isso mostra que eles possivelmente saíam da terra de Canaã e ia para o Egito, que foi lá onde tudo aconteceu, porque Sara tinha seus 65 anos, era uma mulher muito formosa, era a mais abastada do seu clã, isso a tornava a mulher mais poderosa. Quando eles saíram de lá da terra de Betel e foi para o Egito, porque com certeza havia o período de seca e ele precisava de novos alimentos para os seus animais, e Abraão era um homem de muitas posses, de muita riqueza, ele vai para o Egito. No Egito, naquela época, vocês têm que entender que eles faziam muitos contratos, eles comercializavam muitas mercadorias, faziam contrato entre si. Mas tem uma curiosidade, para fazer contratos entre os povos, geralmente o clã mais fraco cedia à mulher mais bonita do seu clã. E é aí que entra aquela situação em que Sara é levada para o harém do faraó. Por quê? Porque, querendo ou não, tecnicamente, Abraão falou para Sara falar a verdade. E Sara, na verdade, era meia-irmã de Abraão. Então ele fala para proteger a vida deles. Fale a verdade, fala que você é minha irmã. E ela é levada então ao harém do faraó. Mas Deus não ficou satisfeito com essa situação. Ele não gostou nadinha. E aí atormentou o faraó com pragas. Então Deus atormenta Faraó e Faraó alia essas pragas à entrada de Sara no seu harém. Então ele retorna e fala com Abraão por que ele não falou antes que Sara era sua esposa, que ele não teria ficado com ela, né? Não teria colocado ela no seu harém. Então você vê que aqui, nesse ponto onde Sara é levada para o harém do faraó e Abraão fala para ela falar a verdade, depois tudo, isso também mostra para a gente o porquê que Salomão era também tão poderoso. Porque quando você tem um clã mais fraco, você cedia uma esposa, uma mulher, para o harém do outro. O que acontecia com Salomão? Como ele era muito forte, muito poderoso, o seu reinado era o mais forte que existia na terra naquela época, todo mundo cedia para ele uma esposa. É por isso que ele teve 700 esposas. Tá? Então,
Sara foi muito elogiada e acabou entrando no harém do faraó, e por isso Deus atormenta o faraó com pragas. E essa aí foi a primeira parte que a gente vê que depois que Faraó fala para Abraão partir da terra do Egito com todos os seus bens e com a Sara novamente, ele volta para o local onde Deus já tinha lhe prometido. E ali é uma reconsagração espiritual de sua vida a Deus. E Abraão invocou novamente o nome do Senhor. Nesse período, Abraão e Ló começaram a ter alguns atritos entre os seus homens, né? Porque eram muitos homens, muitos servos, muitos animais. Com certeza havia problema entre eles, às vezes problemas étnicos. E aí começou a ter uma discussão. E Abraão e Ló, para não se desentenderem, Abraão fala para Ló escolher a terra que ele queria. Então ele foi generoso ainda com Ló e deu para ele escolher qual era a terra que ele queria. E Ló, né, viu os pastos leste de Sodoma e ficou encantado com aquela terra e escolheu ela. Dali em diante, Abraão se retirou e foi para a terra de Betel novamente. Só que aconteceu algo aqui. Os reis daquelas regiões, se eu não me engano, entre 5 reis lutando contra outros 4 reinados, acabou vencendo Ló na terra dele e levou as esposas e Ló aprisionados. E isso fez chegar aos ouvidos de Abraão. E Abraão então sai e vai lutar contra esses reis e retoma todas as esposas, e Ló novamente restitui tudo para ele, e ali eles acabam voltando, né? Então Deus veio a sonho novamente a Abraão e revelou que a sua descendência seria maior que as estrelas no céu e que viria de suas próprias entranhas. Mas olha só, Abraão tinha 90 anos e Abraão riu, assim como também Sara riu da promessa de Deus. Eles não acreditavam porque eles já estavam com a idade avançada. Abraão tinha por volta de 90, Sara por volta de 85. Então, imagina hoje uma pessoa falar que vai engravidar com essa idade. A gente sabe que não é uma idade saudável para se ter filhos. Mas aquilo que Deus fala, Deus promete e Deus cumpre. Só que tem um probleminha aí. Como eles riram, acreditando que não seria possível, Sara, para poder dar um filho a Abraão, pega uma serva, que é a serva Agar, que era proveniente do Egito, era uma serva egípcia. Ele dorme com Agar e aí Agar fica grávida de Ismael, que o nome de Ismael significa Deus ouve. Só que este nome é dado a Ismael por uma situação na qual Agar clama a Deus, né? Pede para Deus para que ela possa nutrir o seu filho numa situação em que ela foge, né, de Sara. E Deus ouve a oração dela e fala para ela que sim, que Ismael seria um rei, que teria uma terra, mas que dele viriam 12 príncipes, mas não deu a ele as nações. A promessa que era de Isaac, porque ele ia fazer se cumprir a promessa. Então, quando Abraão se deita com Agar, né, Deus não dá o direito da descendência dele para Ismael, e sim aguarda ainda Sara e Abraão. E esse é a grande curiosidade da vida de Abraão, é que ele se torna pai da fé e se torna o homem que todos nós aqui conhecemos na Bíblia, porque Deus pede a ele que faça um sacrifício. E Isaac tinha por volta dos seus 15, 16 anos, eu acredito.
né? A Bíblia não é específica, mas entende-se que Isaac já tinha noção do que era fazer um sacrifício ao Senhor. E quando os dois sobem com todos os itens para se fazer o sacrifício, ele pergunta ao seu pai, onde que estaria o animal imaculado para se fazer o sacrifício ao Senhor, e talvez ele já teria entendido que o sacrifício poderia ser ele mesmo. E mesmo assim ele obedece, mesmo assim ele não questiona, ele continua junto com o pai. E Deus, naquele momento, vendo a obediência, vendo a reverência na qual eles tinham com Deus, a confiança e o amor que eles tinham em Deus, Deus provê ali uma ovelha, né, pura, para que eles pudessem fazer o seu sacrifício, né, e oferecer ao Senhor. Nesse momento, então, a gente vê que, olha quanta coisa maravilhosa a gente pode extrair para as nossas vidas. Muitas vezes, quando Deus tem uma promessa na sua vida, você às vezes dá risada, às vezes você não acredita, às vezes você não confia verdadeiramente que o Senhor é capaz. Abraão nos mostra isso, que Abraão também é o pai da fé e teve esses pensamentos. Mas olha só, Deus é um Deus poderoso, é um Deus que não falha em suas promessas. Ele vai cumprir. Cedo ou tarde, no tempo dele, ele vai cumprir. Por isso que para nós, um dia pode parecer muito, mas para Deus pode parecer 1000. Vai depender de como você está confiando em Deus, como você está dedicando e obedecendo os desígnios deles na sua vida, para que você alcance o seu objetivo. Nota que em momento algum Abraão parou de fazer aquilo que Deus tinha falado para ele. Mas o mais importante é que, se enquanto ele não tivesse se desvinculado dos seus parentes, Ló ainda estava atrasando a promessa de Abraão. E é por isso que tudo vai acontecer logo quando eles se separam. E aí Deus realmente viu que ele saiu da sua parentela. Deus fala para você fazer certas coisas e talvez você às vezes não faz. Deus pede para você ser mais obediente e às vezes você não é obediente. Nós devemos temer ao Senhor, e temer ao Senhor é confiar, reverenciar, respeitar e amar ao Senhor. Essas 4 iniciativas vai fazer com que você realmente tenha uma intimidade com o Senhor e eu poder ouvir a sua voz e fazer os desígnios que manda no coração do Senhor. Este foi mais um episódio do Primeiro ao Reino. E eu gostaria de pedir para você compartilhar, se inscrever no nosso canal e levar essa mensagem para mais pessoas. Depois deste episódio, nós vamos falar da vida de José, o pai da administração. Um grande abraço.